Olá, boa tarde. Mais uma vez aqui para a gente fazer um bate-papo. Hoje não vai ser live por problemas técnicos, mas eu não ia deixar de bater esse papo com você, passar esse conteúdo que eu acho de extrema importância para nós pais, principalmente mães, que estamos querendo cada vez mais entender como é que funciona aqui, ó, na cabecinha de uma criança. Como é que a gente educa essa criança da melhor maneira possível? Com amor, com integridade, passando valores e fazendo com que essa criança cresça preparada para o mundo, né? Que eu acho que isso é o mais importante. É a criança, ela está preparada para o mundo. E não só para o mundo financeiro, mundo corporativo, para trabalho, mas em tudo, principalmente a parte emocional. Para mim, Drica, isso é muito importante, a parte emocional, que a gente chama de inteligência emocional. Porque, não desmerecendo, mas fazendo esse alinhamento contigo, o mais importante é a parte emocional. Porque aprender matemática, português, inglês, geografia, isso é fácil quando a tua mente está tranquila. Você vai absorver muito mais essas matérias com mais facilidade. Você vai estar absorvendo isso se você tem uma mente que está tranquila, se você tem esse equilíbrio emocional, se você se conhece e sabe os momentos aí que você está bem, que você está no recurso ou que você está na dor. Então, hoje, nesse conteúdo, esse vídeo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. E o tema de hoje é como funciona a mente da criança. Você deve estar se perguntando aí, nossa, esse tema é complicado, não é? Como é que a gente consegue entender o que está se passando na cabeça de uma criança? Pois eu vou te falar que tem um jeito assim. Tem várias formas de você entender o seu filho e ajudá-lo a se entender também. E hoje eu vou te ensinar uma forma, a gente vai falar sobre uma dessas formas. Eu vou compartilhar isso com vocês, tá ok? Bora lá? Tomando um cafezinho nesse encontro nosso aqui. Adoro tomar um café. Adoraria estar conversando sobre isso pessoalmente, tomando um café com você, mas estamos aí em pandemia e também temos a tecnologia para nos ajudar, né? Para abranger essa informação, esse conteúdo para mais pessoas. Então, pode ser que você aí nem me conheça, ou pode ser que você me conheça. Enfim, isso é a grande vantagem que a gente tem de ter hoje essa parte de tecnologia, né? Usando a nosso favor. Bom, então hoje o nosso assunto vai ser como funciona a mente da criança. E eu vou começar te perguntando e te afirmando na realidade, e te perguntando isso. Você já parou para imaginar que o formato do seu corpo, fala como a sua mente funciona? Você já parou para imaginar isso? Que através do formato do seu corpo eu consigo entender como a sua mente funciona? Pois é. E vou te falar que dentro de cada um de nós, de cada pessoa, existem 5 bonequinhos. 5 bonequinhos que funcionam diferente.
E eles estão administrando as suas dores e os seus recursos. E esses bonequinhos, a formação deles começa do primeira fase é lá na barriga da mãe. Então vamos lá. Na formação de um bebê, existe a coluna vertebral e a gente chama de mielinização. Até me enrosquei para falar. Mielinização, que são como se fossem fios condutores, tá? E esses fios, em cada uma dessas 5 fases, eles vão ser encapados. E essa capa, ela vai ser de cada uma dessas fases, de cada um desses traços de caracteres. E a quantidade que cada um vai ter, vai depender também, principalmente, do seu ambiente, da sua história, do que está acontecendo na parte externa. Então, a primeira fase, que acontece essa mielinização, é na barriga da mãe. E é bem aqui nessa parte, bem aqui, aonde essa capinha da mielinização vai começar. Então, é aqui. Certo? Tudo bem até aqui? E aí, essa criança vai receber aí o seu primeiro traço de caráter. E conforme o ambiente dela e a sensação que ela tem nesse ambiente, vai caracterizar a porcentagem desse primeiro traço. Tá fazendo sentido até aqui? Entendeu? Então quer dizer que na primeira fase é dentro da barriga da mãe, o bebezinho está lá, o feto está lá, e o que acontece aqui do lado de fora reflete lá dentro e vai definir a distribuição da porcentagem deste traço, certo? Depois, a gente vai para o segundo traço de caráter, a segunda fase, tá? E a segunda fase é na amamentação, que é por volta de vai até, né, desde que o bebê nasce, vai até 1 ano e meio, mais ou menos, tá? 1 ano e meio aí, essa fase está sendo, a segunda fase está sendo mielinizada, tá? Então, a amamentação, se você mamou demais ou se você mamou de menos, isso vai refletir na sua vida, com esse segundo traço de caráter, nessa segunda fase, tá? Na terceira fase, é a fase que a criança começa a interagir com o mundo, é a interação com o mundo. E essa fase vai até 2 anos e meio, tá? Essa fase da interação com o mundo vai até 2 anos e meio, quando o terceiro traço de caráter está sendo mielinizado. E é quando a criança ela começa a perceber as outras pessoas. E a mãe, ela começa a ser menos solicitada. Ele começa a ter uma independência, aliás, ele começa a ter uma independência maior. Ele não fica tão dependente da mãe. Então, porque ele está interagindo com o mundo aí. Beleza. Vamos para a quarta fase que essa criança está percorrendo, tá? A quarta fase é quando entra esse quarto traço de caráter, que é no desfraude, que acontece até 3 anos e meio, quando acontece o desfraude. E dependendo da forma que acontece esse desfraude, a criança
vai ter a porcentagem aí, a distribuição desse quarto traço de caráter. E nessa fase é quando a criança ela já consegue ter o controle do esfíncter anal para fazer o cocô e o xixi. Nós vamos falar mais sobre isso, tá? Então, essa é a quarta fase, que é o desfraude, quando a criança sai das fraldas, ok? Maravilha. Nós vamos para a quinta fase, que é a fase da sexualidade. É quando entra o último traço de caráter, nessa quinta fase. E vai até, entre o final do desfraude, até mais ou menos 5 anos. 5 anos de idade é quando esse traço está se formando e aí tudo que está na sua vivência aqui no seu externo, no seu ambiente, vai influenciar a quantidade que esse traço de caractere vai ter, tá? Então, passamos por 5 fases. Cada uma dessas fases vai ter aí a sua intensidade, vai ter a sua vivência aqui. E isso vai depender do ambiente que essa criança está vivenciando tudo e a forma como ela está registrando tudo isso para ela, ok? Bom, essa quinta fase, vamos falar um pouquinho sobre ela, que é a sexualidade, que vai até aos 5 anos de idade, aí depois dos 5 anos já está tudo formadinho aqui, certo? É quando a criança começa a ver o mundo em pares. Ela vê tudo em pares, a mamãe com o papai, o vovô com a vovó, o tio com a titia. E ela ganha uma nova percepção sensorial em uma área do corpo que já existia, mas que não tinha essa sensibilidade. E é quando a criança começa a se tocar nas suas partes sexuais. E vou fazer um alinhamento contigo. Essa quinta fase, que é a fase da sexualidade, não tem nada a ver com a criança ter o desejo sexual, não é isso. Ela está descobrindo ali, tem um novo órgão ali, que já estava ali, e agora ela consegue ter uma outra sensação neste órgão. Tá ok? Nós vamos falar sobre isso mais também, tá bom? Mas é para você entender. Tudo bem até aqui? Tá fazendo sentido para você? Então, desde que a gente nasceu, a gente sabe que dentro da nossa cabeça tem 5 bonequinhos que estão administrando tudo ali, suas dores, seus recursos, tá? Recapitulando aí. E que esses 5 bonequinhos, eles passaram por 5 fases, que começou lá no feto, na barriga, e vai até os 5 anos, que é a parte da sexualidade. E conforme a vivência dessa criança, aqui vai ter uma porcentagem, uma distribuição de cada um desses traços de caracteres, ok? Tá fazendo sentido até aqui? Tá junto comigo? Então vamos continuar. Vamos continuar aqui esse alinhamento. Depois dessa formação desses 5 traços de caracteres, depois de passar por cada uma dessas fases, o corpo vai se moldar em cada uma dessas vivências. O corpo vai se moldando em cada uma dessas fases. E aí você já tem a distribuição dos seus traços depois dos 5 anos. 6, 7 anos. Já está definido ali esses traços. E essa definição vai mostrar aqui que você é único. Que essa distribuição aqui é única por causa da sua vivência. E essas características aqui irão seguir com você por toda a sua trajetória de vida. Ou seja, pode ser que tenha alguma variação ou outra, mínima, dependendo da vivência que você está passando
na fase que você está passando. Às vezes, quando uma mulher, por exemplo, na gestação, então tem algum traço aqui que vai aumentar um pouco, porque tem essa questão do feto, está carregando um bebê, tem as responsabilidades, mas depois que cada um desses 5 traços se formaram, você vai levar isso por toda a sua trajetória. E a grande questão é descobrir isso daí para saber se você fica na dor ou fica no recurso. Até aqui tudo bem? Deu para entender que nós temos 5 bonequinhos e que cada um entrou numa fase aqui do seu desenvolvimento infantil? Cada um foi entrando numa fase. E tudo depende da tua história aqui. E aí você pode me perguntar o seguinte, mas espera aí, como é que eu descubro a distribuição de cada um desses traços? Como é que eu sei quanto que tem cada um? Isso só é possível através da análise corporal, que é uma ferramenta que é utilizada para entender quanto de cada um desses 5 traços de caracteres cada pessoa tem. Percebe? Então, essa ferramenta, ela foi elaborada, porque tudo começou assim. A análise corporal, esse estudo desses 5 traços de caracteres, eles começaram por Freud, depois passaram para Reich e depois passaram para Lowen. E aí, um grupo de 4 pessoas aqui no Brasil foram estudar sobre esses 5 traços de caracteres lá desses pesquisadores aí. E eles aperfeiçoaram esse estudo e criaram essa ferramenta que ajuda um analista corporal a fazer análise de uma pessoa. Então, ou seja, através de uma ferramenta, a pessoa vai olhar para o seu corpo, vai pontuar a quantidade de cada um dos 5 traços de caracteres que tem em cada parte do seu corpo, e dessa maneira a gente consegue entender a distribuição de cada um e entender como sua mente funciona. E a gente consegue entender como a mente da criança funciona. E você pode me perguntar, tá, isso é muito legal, mas como é que isso pode me ajudar? Como é que isso vai me ajudar? Olha, isso pode te ajudar a identificar os traços do seu filho. E se ele está no recurso ou na dor. Isso pode te mostrar o porquê de várias atitudes que acontecem no seu dia a dia com o seu filho. Pode te ajudar a entender que o seu filho é único. Ele é quem ele precisa ser. Isso pode trazer para você a consciência de que seu filho tem superpoderes. E você também, qualquer pessoa. Lembrando que começa para todo mundo, lá na infância, lá na barriga e vai até os 5 anos. É para todo mundo. Então, essa ferramenta, a análise corporal, vai te ajudar a você entender o seu filho, como o seu filho funciona, como a mente dele funciona e como a sua funciona. Como a do seu esposo funciona, como a da sua esposa funciona, como dos seus pais, do seu chefe, dos seus colegas de trabalho. E aí, quando você entende como essas pessoas funcionam, você consegue distinguir se estão no recurso ou na dor. E aí você pode ajudar criando um ambiente onde essa pessoa possa vir para o seu recurso.
E você consegue entender várias coisas que vão acontecendo no dia a dia. Como, por exemplo, para você poder entender melhor. Minha filha, por exemplo, chora bastante. Muito. Eu também choro muito. Eu sempre fui muito chorona. E aí o que aconteceu? Em vários momentos da minha vida, eu me sentia impotente, me sentia fraca, me sentia inadequada, me sentia rejeitada, me sentia de várias maneiras abandonada, porque eu chorava, adulta. Em várias situações, às vezes eu começava a chorar, e ficava com raiva, e chorava. E hoje eu sei que isso faz parte de um dos 5 traços, e que isso é um recurso. E engraçado, toda vez depois que eu parava de chorar, eu sempre encontrava a solução. Só que aí sempre depois vinha a vergonha também, né? Como é que pode uma criatura adulta ficar chorando? Dá a impressão assim de fraqueza mesmo, né? De incapacidade, de que a pessoa não pode confiar em mim porque eu fico chorando. E não! Isso é um baita recurso que você tem. Isso te ajuda a aliviar. E é tão maluco isso, porque quanto mais você prende esse choro, mais você engorda, mais você tem problemas de saúde. E desde que eu assumi que realmente o choro me faz bem e é um recurso, não tenho problema nenhum. Olha que fantástico quando você consegue descobrir como você funciona e como o seu filho, a sua filha, funciona. E quando você descobre isso, você vai poder ensinar para o seu filho, para a sua filha, que ele tem superpoderes, como o choro, por exemplo, que são os recursos de cada traço de caráter. E através dos recursos, você vai ensinar para o seu filho que ele pode alcançar os seus sonhos. Você vai conseguir criar mais harmonia com a sua família. Vai comunicar-se melhor com as pessoas que estão ao seu redor, no seu convívio. Você vai criar um ambiente saudável e que vai ajudar essa criança a acionar os seus recursos. Cada um tem uma história. E isso faz com que sua mente molde o seu corpo. Cada um tem uma história. Cada um tem uma quantidade desses 5 traços de caracteres que foram moldando o seu corpo. E é incrível saber disso. É incrível, porque a partir daí você consegue entender várias coisas que vão acontecendo com você e com o seu filho. Você entende que tem criança que não gosta de abraço, de beijo, e tá tudo bem, faz parte de um dos traços. Tem criança que precisa de muito de colo, muito de abraço, de beijo, e tá tudo bem. Tem criança que tem muito medo. Tem criança que é mais desbravadora, que vai e não tem medo. Isso faz parte de um traço de caráter. Então, os traços aqui, os 5 traços de caracteres, eles trabalham juntos, esses 5 bonequinhos. Cada um vai ter a sua porcentagem, a sua distribuição aqui, a sua quantidade, mas eles vão estar o tempo inteiro juntos aqui. Um vai estar complementando o outro. E é muito importante você saber dessa informação, porque você vai entender melhor o seu filho, você vai se entender melhor e vão se respeitar mais.
sem virar para a criança, chamar a criança de chorona. Ou chamar a criança, por exemplo, de que você não gosta de ser social. Tem que socializar essa cobrança. Você vai se sentir muito mais aliviada, menos cobrada em ter que criar uma criança aos padrões da sociedade. Porque cada um é único. Nenhuma criança é igual a outra. Existem fases, claro, que elas estão vivenciando no seu desenvolvimento, mas cada uma vai receber de um jeito. Cada uma vai vivenciar de um jeito, dependendo aqui de cada um dos 5 traços de caracteres que ela tem, da distribuição dela. Bom, isso faz parte, que eu expliquei hoje aqui, faz parte da análise corporal e dos 5 traços de caracteres. E a gente eu vou falar para vocês um pouco mais, vou gravar mais vídeos, e aí nós vamos falar um pouquinho de cada um desses 5 traços de caracteres, mas dentro de uma linguagem assim, voltada para a criança, ok? E vocês também vão estar afinando aí para vocês, vendo a história de vocês e se alinhando também em cada um desses traços, tentando se identificar com cada um desses traços e vendo como é que o seu filho está posicionado aí, o que você pode fazer para melhorar, tá ok? Se você quiser saber mais ainda sobre isso, meu contato tá lá na bio, para quem está vendo esse vídeo no Instagram, meu contato tá lá na bio, para quem está vendo no YouTube, tem o meu contato aqui, um link também para o meu contato do WhatsApp. Vamos agendar uma hora, vamos agendar uma análise. Então, entre em contato comigo para a gente agendar essa análise e você descobrir como é que você funciona e como seu filho funciona, como seu marido funciona, como sua esposa funciona, tá ok? Uma última coisa aqui, um último alinhamento para estar falando com vocês. Para fazer análise de crianças a partir de 7 anos, ok? Que a gente pode fazer esse alinhamento. Então, eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai aprofundar na primeira fase, no primeiro traço de caráter, tá ok? Que foi lá no feto, que começou lá na barriga da mãe, tá ok? A gente se vê, até a próxima live. Quer saber mais? Entre em contato aqui comigo para agendar uma hora. Um beijo grande e até a próxima live. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Beijo, beijo.